Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa Geopolítica e História. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like, supondo que haja aqui algum vídeo que lhe agrade, etc. Enfim, porque esses são parâmetros, né, que o próprio algoritmo do YouTube utiliza, né, para dar maior visibilidade ao canal, etc. Tá certo? Mas enfim, indo direto ao que interessa, né, o tema aqui do nosso vídeo, né, defesa e educação, né? Bom, aqueles com uma visão talvez um pouco mais primária, né? Enfim, mais simplista talvez, entenderiam que, ok, quando eu vou a algum canal que trata de temas como defesa e geopolítica, eu espero ouvir falar aí em tropas, em carros de combate, submarinos, mísseis e por aí vai. Enfim, evidentemente esses meios e insumos, digamos assim, né? Utilizados na arte da guerra, por certo que tem tudo a ver com o tema defesa, tem tudo a ver com o tema geopolítica. Mas algo para o qual, fato para o qual as pessoas não costumam muitas vezes atentar, né, é que a temática educação, né, longe de interessar apenas, né, aos especialistas na área, pedagogos, professores em geral, ou em tese, né, ficticiamente interessar também aos políticos, né, que na época de campanha sempre elegem a educação, né, ao lado da saúde e da segurança como um dos pilares das suas plataformas, etc. Quer dizer, mas longe da educação ser tema que interessa apenas a especialistas ou a políticos ou como seja, né? É muito pelo contrário, é de interesse da população como um todo, né? Não apenas porque todos, é claro, desejamos para nós próprios e para os nossos filhos, né? Uma boa educação, mas ficando na temática aqui do canal, né? Defesa, geopolítica e tal, história. A educação tem tudo a ver, porque um país com baixa qualidade, né, na sua educação, por certo não será um país economicamente desenvolvido. Um país que não seja economicamente desenvolvido, por certo que não terá ainda que desejar, se não terá vultosos recursos para investir, por exemplo, na área de defesa, né? Sem falar que tudo que diz respeito modernamente à área de defesa, na verdade se torna cada vez mais, né, a operação de determinados meios, por exemplo, né, carro de combate, um submarino, um navio de superfície, uma aeronave, como seja, enfim, armamentos, sistemas, né, de defesa antiaérea e por aí vai, tudo é cada vez mais tecnológico, né? Em tudo você tem um sistema computacional, etc. Quer dizer, passou-se do tempo, né, em que o indivíduo relativamente rude, né, e relativamente pouco instruído seria capaz, por exemplo, de bem haver-se, né, com determinados meios, né, utilizados, enfim, nas mais diversas aplicações dentro das Forças Armadas, né? Além disso, quer dizer, um país com baixo nível de educação inevitavelmente será um país periférico no sentido de apenas e tão somente fornecer mão de obra, né? Vai fornecer e mão de obra de baixa qualidade também, né? Não terá no seu seio indivíduos capazes de compor, né, com qualidade, sei lá, um corpo de engenheiros de uma empresa de tecnologia na área de defesa, por exemplo, e coisa do gênero. Enfim, diferentemente, né, sem querer me alongar mais, diferentemente do que possa parecer a um primeiro olhar, né, a um olhar mais desavisado, a educação tem tudo a ver com defesa, né? Não é que você vá falar, né, quando tratar de ter uma educação no que diz respeito à defesa, ninguém vai ficar falando aqui sobre teorias da aprendizagem, coisa do gênero, né? Falando sobre Piaget, Vygotsky, o que seja. Mas os dois temas estão relacionados, né? Não por acaso, né? Aqueles países que conseguiram mais modernamente, né, passar por uma condição de potências ou coisa que o valha economicamente são justamente os países que investiram maciçamente na sua educação. E investir maciçamente, evidentemente, não é apenas investir em termos de dinheiro, né? Não basta colocar muito dinheiro, mas parte desse dinheiro, ou grande parte, ser desviado, ou você coloca muito dinheiro, mas aplica mal, enfim, uma série de questões, né? Então, defesa tem tudo a ver com educação, né? Enfim, ou antes, educação tem tudo a ver, é um tema, né, de grande interesse também para o setor de defesa, tá certo? Mas dito isso, feita essa explanação inicial, antes de dar sequência aqui à minha própria fala, eu vou inserir aqui na sequência um corte, né? É um corte
de uma live que teve mais de 2 horas de duração, é um corte de uma live do canal a Base Militar Vídeo Magazine, tá certo? Na descrição aqui do nosso vídeo, nós vamos deixar inclusive o link, né, para a live completa da qual nós retiramos, né, esse corte, porque é um corte lá no final da live, né, dos ouvintes aí, tal, que estava acompanhando a live pelo YouTube, faz ao Felipe Salles, né, que é quem capitaneia enfim, o Base Militar Vídeo Magazine, faz a pergunta, né, o que a China tem a nos ensinar, ou qualquer coisa assim. O tema da live é esse, né? Vocês vão, enfim, verificar. Mas, enfim, o tema da live, né, no canal do Base Militar Vídeo Magazine, né? Grosso modo é o que podemos aprender com a China, o que a China tem a nos ensinar, etc. E lá no final alguém faz uma pergunta, né, meio que repetindo, por assim dizer, o tema da live, né? O que teríamos a aprender com a China, ou, enfim, né? O que podemos fazer para chegar, grosso modo, né? O que podemos fazer para chegar lá no patamar da China, qualquer coisa assim, né? E o Felipe Salles, então, dá uma resposta, né, bastante sucinta, bastante objetiva, bastante incisiva, resposta com a qual concordo plenamente e vou utilizar por isso, então, esse corte, né, do vídeo, esse corte da live, né, dessa live do Base Militar Vídeo Magazine como um ponto de partida para aí, então, inserir depois a minha explanação aqui em meus comentários, tá certo? Fiquemos, então, com o corte do Base Militar Vídeo Magazine e, na sequência, então, eu retorno para fazermos aí as nossas, né, considerações, enfim, uma série de questões que temos a discutir nessa dupla face, né, defesa e educação, tá certo? Fiquemos, então, com o corte que eu mencionei ainda há pouco. Eric perguntando que lições que a China dá que poderiam ser aproveitadas no cenário brasileiro. Educação, 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 educação. Entendeu? Hoje tem mais gente aprendendo inglês na China do que tem moradores no Reino Unido. O que você acha que isso quer dizer? Entendeu? Enquanto os nossos filhos estão querendo entrar, fazer o curso mais bobo para sair com um canudo e sem saber falar nada, na China, o cara sabe que o inglês é a chave dele ganhar um salário bom. Lá eles levam grandes universidades, Oxford, Cambridge, não sei o quê, para montar campus na China, para não ter que levar chinês para o Reino Unido. E aqui a gente está perdendo tempo com ensino ruim, com gente que chega na universidade analfabeta. Entendeu? A gente precisa de educação. O Brasil daqui a pouco vai precisar de gente capaz de operar os equipamentos do futuro e não vai ter, nós vamos ter gente que sabe varrer sala, mas não sabe, é incapaz de projetar software. O problema do Brasil é ter uma boa parte da sua população que não gera riqueza. Isso é uma tragédia total. Essa é a lição da China. Educação, 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 educação. Eu estou muito estressado com o grau de cobrança. Lá, criança, vamos embora, nota 10, nota 10, nota 10. Não tem esse negócio de 6 para passar, não. 10. Pô. Pessoal, de volta então, dando sequência, né? E agora sim vamos inserir aqui os nossos comentários, a nossa análise, a nossa interpretação, né? Tendo por tema, né? Tema que definimos para esse vídeo, né? Defesa e educação. E tomando como ponto de partida essa última fala aí desse corte, né? Essa fala do Felipe Salles, esse corte que nós trouxemos aí do canal Base Militar Vídeo Magazine. Bom, primeiro, concordo plenamente com a resposta dada pelo Felipe Salles, né? Mas a questão é, o que nos impede, né, o Brasil como povo, como nação, enfim, né, como Estado, etc., enfim, o que nos impede, afinal, de termos, né, ou de alcançarmos aquele nível de excelência em educação que outros países, né, da Ásia, sobretudo, num passado mais recente, alcançaram e que visivelmente alcançar esse elevado nível em educação lhes trouxe, né, uma série de possibilidades, né, de avanço, de grande progresso econômico, financeiro, etc., e que se reflete, inclusive, né, na sua atual condição, posição geopolítica mundial, enfim, né? O caso mais emblemático é a China, sem dúvida, né?
Não dá para falar nisso e não falar na China, tá certo? Mas enfim, seria falta de verba, falta de investimento, né? Falta de dinheiro. Bom, dinheiro sempre faz falta. E se você for fazer os cálculos na ponta do lápis, talvez possa se verificar que seria interessante investir o necessário, investir mais aqui, mais ali. Talvez o ensino superior precisasse mais dinheiro, verba para pesquisa. Talvez o ensino médio devesse ser melhor, né? Situado dessa ou daquela forma e por aí vai. Mas esse com certeza não é o ponto-chave, né? E também não acho, honestamente, embora não tenha feito aqui um levantamento estatístico, etc., não tenha números, né, atuais para apontar, ficaria um tanto pesado demais, um tanto enfadonho, mas ainda assim afirmo, né, sem medo de estar enganado, que o problema não é verba. Né? Até porque você tem, por exemplo, pelo país afora, uma série de instituições, vamos ficar com ensino fundamental e médio, mas mesmo de ensino superior, uma série de instituições privadas. Né? E mesmo nas instituições privadas, mesmo nas melhores escolas de ensino médio privadas, muitas vezes o ensino não é de qualidade satisfatória. E, evidentemente, essas escolas não dependem de investimento estatal, né, para poderem oferecer um ensino de elevada qualidade. Então, esqueçamos, né, no primeiro momento, a questão recursos financeiros. Não é esse o ponto-chave. Né? Sim, e essa é uma questão, né? Educação e as suas implicâncias e tal, sociais, etc. Nesse caso, refletindo aí também, claro, nos aspectos referentes à defesa, que é o que nos interessa aqui para o canal. Me sinto muito confortável para falar, porque sou professor há mais de 30 anos e professor universitário há quase 30 anos. Né? Já trabalhei em 3 instituições diferentes, passei por outras, né, que eu conheci, visitei, palestrei, etc. e tal, enfim, tenho uma boa panorâmica, né, da realidade nacional nesse quesito, no que diz respeito às instituições públicas, mas não creio que nas privadas seja algo muito diferente. Né? Então o ponto-chave, na verdade, eu já começo por ele, digamos, né, já vou revelar aqui. Não é um romance, né, policial, não preciso deixar nenhuma surpresa para o final. Então vou entregar logo o assassino de saída. Né? O ponto-chave é uma coisa chamada mentalidade. Mentalidade. Né? De anos para cá, por exemplo, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, famigerado Enem, foi elaborado em princípio como um exame que nem todos os estudantes fariam, etc. Mas enfim, o propósito era, através daquele exame, que seria realizado por estudantes que estavam concluindo o ensino médio, ou segundo grau, como se chamava antigamente, enfim, a partir do desempenho que os estudantes tivessem nesse exame, se poderia ter aí uma boa panorâmica, né, de a quantas andava, afinal, a qualidade do ensino, nesse caso do ensino médio no Brasil, e a partir daí talvez adotar certas políticas públicas com vistas a melhorar a qualidade do ensino, etc, etc. A coisa era mais ou menos por aí. Depois, então, com o passar do tempo, o Enem, na verdade, virou uma espécie de grande vestibular nacional. Né? As instituições federais não são obrigadas a aderir a ele, via SISU e tal, aquela coisa. Poderiam continuar a fazer os seus próprios vestibulares, mas optaram, né? Não vou dizer, não fiz uma pesquisa extensiva, então não vou dizer que todas aderiram, mas se não todas, virtualmente todas aderiram. Então o Enem passou a ser na prática um grande vestibular nacional. Né? E diga-se passagem, de péssima qualidade. Por exemplo, quando eu fiz o vestibular em 1988, né, o vestibular durava 4 dias, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi onde eu fiz o meu vestibular. Durava 4 dias. Você tinha provas de português, matemática, química, física, etc. Cada matéria, né, cada disciplina tinha uma prova com 40 questões. Né? A depender da área a qual pertencia o curso para o qual você estava prestando o vestibular, o ponto de corte era de 25% ou 35% das questões. Você tinha que acertar 25% ou 35% das questões, dependendo da prova e dependendo da área para a qual pertencesse o curso para o qual você estava prestando o exame. Né? Pode parecer pouco, 25%, 35%, mas na verdade não eram. As questões, na média, não eram assim tão fáceis. E de qualquer forma você tinha um ponto de corte, né? Que estou seguro, posso afirmar, que nesses quase 30 anos como professor universitário,
a cada semestre pego turmas de primeiro semestre, né? Ministro alguma disciplina de primeiro semestre, tenho contato com alunos que estão a ingressar na universidade, né? Posso afirmar que muitos dos estudantes que logram obter êxito, no sentido de pelo menos obter uma nota que lhes permita ingressar na universidade, né? Estudantes que logram êxito nesse sentido, no Enem, não se dariam bem naquele vestibular que eu fiz. Com certeza não atingiriam o ponto de corte, né? Some-se a isso, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, e esse é um reflexo de algo que acontece, de um fenômeno até certo ponto maior que acontece na nossa sociedade, né? A figura do professor como figura de autoridade, né, foi ao longo dos anos sendo solapada, né, diminuída, né? Se repete, né, uma charge, né, circula aí pela internet, né? Anos 50 e 60, né? Os pais, o pai e a mãe, o aluno e o professor. E o aluno tirou uma nota baixa e os pais, então, com um ar enraivecido, apontando para o aluno o boletim. Que notas são essas? Né? Já quando chega nos anos 2000, por exemplo, os pais, o pai e a mãe, o professor e o aluno, e os pais, então, com um ar um tanto raivoso, apontando não para o aluno, mas para o professor. Né? Que notas são essas? Né? Então, essa charge que circula aí, né, pelas redes sociais, enfim, feitas aí por desenhistas diferentes, né, mas enfim, é o mesmo tema, a mesma piada, vamos colocar assim, reflete uma pura verdade, né? Então, no comentário do Felipe, por exemplo, lá no final, ele diz: o aluno tem que estudar para tirar 10 e tal. Muita pressão, pressão nada, vai para cima, rapaz, é 10 e tal. Bom, essa era a mentalidade que reinava no país em outros tempos. Hoje em dia é aquela coisa, né? Eu conheço instituições, por exemplo, instituições universitárias, federais, públicas, em que a média que o aluno precisava obter para ser aprovado por média numa determinada disciplina ou nas disciplinas era 7, que é uma média bastante usual, né? Mas entenderam lá em determinado momento e a instituição decidiu por bem baixar essa média para 5. Se o aluno tirar uma nota 5, 5 e 5, ele está não apenas aprovado, está aprovado por média. Não precisará sequer fazer uma prova final, substitutiva, de recuperação, ou como queira se chamar, né? E isso calculado a partir de uma média aritmética simples. Então perceba que se o aluno tirar uma nota 8, né, que é uma boa nota, mas não é nada fenomenal, né? Se ele tirar uma nota 8, 8 para 7, 8 para 15, né? Porque 15 dividido por 3 dá 5. 3 provas, média aritmética simples. Na somatória tem que dar 15. Se ele tirar um 8, falta 7. Se ele tirar duas notas 3,5, vamos supor que na primeira prova ele tirou um 8, na segunda um 3,5, na terceira um 3,5. Tudo somado dá 15, passou por média, né? Quer dizer, um aluno que teve em duas provas, a segunda e a terceira, onde normalmente em cada disciplina a fração mais densa, né, de cada conteúdo vai terminar sendo explorada, né? A parte inicial normalmente é um pouco mais simples, é introdutória, etc. Justamente na hora de explorar a parte mais sensível, mais densa do conteúdo, o aluno tira duas notas 3,5, mas não tem importância, ele tirou um 8 lá no começo, né? Pronto, passou por média. É essa a realidade universitária nacional, na média, né? Então você tem o aluno ingressa na universidade fazendo um exame. Sim, voltando à minha pequena história, né? Quando eu fiz o vestibular, além de cada disciplina ter a sua prova com 40 questões, durava 4 dias, né? Porque não tem como você bem avaliar, né? Ter um número razoável de questões para cada matéria, para cada disciplina, sem que o vestibular como um todo dure aí em torno de 4 dias. Mas o Enem, nos recordemos, até um tempo desse, durava um dia só, era um domingo, amanhã de um domingo, qualquer coisa assim. De tempos para cá, passaram a ser 2 domingos, né? Um domingo e o domingo seguinte. E já tem gente achando que é muita coisa, então, oh meu Deus, né? E com isso, evidentemente, você reduz o número de questões que cada disciplina pode explorar. Não me recordo o ano, 2000 e qualquer coisa, né? Não vou dizer o ano, porque posso estar me enganando. Mas enfim, o que importa é o fato, né? Fui por curiosidade ver a prova de matemática do Enem, 40 questões. Português e matemática, inclusive, são as provas que mais tem um número maior de questões, né?
Pois bem, não havia nas questões todas da prova de matemática desse ano, né, do Enem, nenhuma questão que contivesse conteúdo de matemática do ensino médio. Nenhuma questão envolvendo logaritmo, determinante, matrizes, né, cálculo determinante, matrizes, sei lá, binômio de Newton, progressão aritmética, geométrica, nada. Nenhum daqueles conteúdos normalmente explorados no ensino médio, que estão nos livros do ensino médio, aparecia nessa prova. Era uma prova toda baseada em questões que envolviam raciocínio lógico, cálculo com porcentagem e por aí vai. Moral da história. Mesmo um aluno, por exemplo, da área das engenharias, vai conseguir ingressar na universidade, num curso, né, numa engenharia qualquer, sem que se saiba se afinal ele domina ou não domina os conteúdos de matemática do ensino médio. Que isso não foi avaliado na prova, que foi utilizada como método, critério, enfim, metodologia e tal, de seleção, como ferramenta de seleção. Né? Então a coisa já começa a torta da própria seleção. Né? Bom, nos governos petistas, sobretudo, houve aquela coisa de criar mais universidades federais, criar mais institutos federais que foram, na base da canetada, passados, alçados da sua condição de escolas técnicas, escolas profissionalizantes de ensino médio, foram alçados à condição de estabelecimentos de ensino superior. Então, entre as novas universidades, os novos IFES, etc., o número de instituições e vagas, por conseguinte, no ensino superior foi tremendamente aumentado. Né? Bom, isso por si não chega a ser exatamente um mal. Mas a questão é que se percebe que se está pouco a pouco fazendo com o ensino superior, estou falando aí público, né? O mesmo que se fez com o ensino fundamental, com os ensinos fundamental e médio. Né? Vai chegar uma hora que vai ter vaga para todo mundo, só que não vai prestar. A qualidade, né? E além disso, bom, você não, então, políticas públicas não podem ser feitas assim, não, porque é um sonho de todo mundo ter um curso superior e botar um canudo aí de universitário debaixo do braço, então vamos ampliar as vagas no ensino superior. Não, não é assim, né, que se faz o que se deve fazer, é uma política pública. Quer dizer, a questão é, nesse determinado estado, nessa determinada localidade, ou se você quiser pensar em termos de país, mas normalmente o indivíduo vai terminar, em grande parte das vezes, tentando conseguir uma colocação no mercado de trabalho ali no seu estado mesmo, no máximo na sua região. Mas enfim, nesse determinado estado aqui, quantos engenheiros civis nós temos? De quantos precisaríamos? Ou considerado em nível país, como seja. Né? Quantos engenheiros mecânicos nós temos? De quantos precisaríamos? Quantos matemáticos nós temos? De quantos precisaríamos? Para que o país crescesse assim, se desenvolvesse assado, projetando isso para os próximos 50, 100 anos, qualquer coisa assim. É com base nisso que políticas públicas têm que ser tomadas. Né? Porque não adianta nada todo mundo ter curso superior. Quer dizer, o que vai acontecer é que daqui a pouco, assim como antigamente quem tinha ensino médio era quase um semideus, quer dizer, porque era raro uma pessoa ter um ensino médio, você terminava a estudar, não terminava o ensino médio, entrava no mercado de trabalho, tal. E às vezes conseguia até muito bons empregos. De tempos para cá, até para ser um simples balconista, com todo respeito aos balconistas, para ser um simples balconista numa loja, num mercadinho, como seja, você precisa ter ensino médio. Então vai chegar uma hora que para ser um simples balconista, para conseguir um emprego de gari, que seja, você vai precisar ter ensino superior, porque vai ter tanta gente com ensino superior que as instituições privadas ou públicas vão começar também a subir o sarrafo aí no que diz respeito à exigência de escolaridade formal por parte de seus empregados. Mas é só isso. Né? Porque se os empregos de nível superior pagam, na média, melhores salários, isso em média, porque tem muito emprego de nível médio. Um analista judiciário de nível médio, por exemplo, ganha mais do que certos profissionais de nível superior por aí. Mas, enfim, se em média os empregos de nível superior pagam melhores salários, isso é por conta de que justamente você tem um número menor de pessoas nessa faixa de escolaridade. Até porque normalmente o número de profissionais necessários nessa faixa também é um pouco menor, quer dizer, etc. Quer dizer, se todo mundo tiver ensino superior, então todo mundo vai ganhar muito bem. Não, não tem nada a ver, Não é isso, evidentemente, Cidadão para vender frutas na quitanda da esquina, ok, será que ele precisa ter curso de administração? Se ele tiver, será que o dono da quitanda vai pagar para ele um salário muito melhor do que pagaria para outrem? Não, evidente que não. Quer dizer, então, né?
aumentar o padrão de renda do brasileiro, por certo, o caminho não é dar curso superior para todo mundo. Mas, enfim, é um equívoco, né, para dizer o mínimo. É mal investir o dinheiro público você sair desenfreadamente aumentando o número de instituições e de vagas no ensino superior, como se não houvesse amanhã, e simplesmente para que todo mundo fique feliz, porque afinal conseguiu realizar um sonho de infância e terminar a universidade. Não é por aí. Bom, então a coisa já começa mal da seleção, né? A partir do famigerado Enem. Quando chega nas instituições, né, muitas vezes você tem lá uma média 5, né, como o exemplo aí que eu dei. Né? Além disso, você tem, via de regra, né, professores muitas vezes, aí chegamos naquela questão, né, a qualidade do ensino. Bom, na média, né, os professores universitários que nós temos são de boa qualidade, digamos. Eles podem oferecer, né, em termos de nível de ensino, muito mais do que oferecem. Né? Falando sempre em termos médios, é claro. Em termos médios, é claro. Mas o que acontece? Nas universidades hoje, vou ficar com as públicas, né? Que é o que eu conheço melhor, federais, notadamente. Como é que funciona? Né? Se o professor inventar, né, por assim dizer, de exigir, de cobrar, botou provas difíceis e tal, e vamos nessa, não se preocupe. No dia seguinte já existirão algumas dezenas de reclamações contra ele na ouvidoria, ele vai ser chamado à atenção, etc. e tal. Se continuar insistindo nisso, logo responderá um processo administrativo disciplinar e por aí vai. E o professor para e pensa, então, bom, se as pessoas para as quais eu estou tentando oferecer algo de melhor são as primeiras a me atacar, e se eu continuar aqui nesse ritmo, na verdade até o meu emprego corre risco, né? Bom, então é melhor me acomodar, fazer aqui um mais ou menos, né? Um bem bolado aqui, um ajeitado, né? Porque assim eu não complico minha vida, porque afinal eu estou dando murro em ponta de faca e me desgastando à toa. Né? Então, existe, digamos, isso posso afirmar, uma tendência, né, vamos chamar assim, nas instituições públicas né, olha, criamos mais vagas. Ok, precisamos preencher essas vagas. Então não vamos fazer o nosso vestibular. Vamos adotar o Enem, basta o aluno não zerar, né? O aluno, enfim, ele vai ter aí alguma nota. Né? Mas o aluno só zera o Enem se só é reprovado no Enem zerar a redação, algo assim. Quer dizer, é virtualmente impossível, né? Ser reprovado no Enem. Aumentamos o número de vagas, queremos preenchê-las. Né? Mas se adotarmos o nosso vestibular, o nosso tradicional vestibular, vestibular de certo nível, né? Com ponto de corte, né? Mais ou menos exigente ou qualquer coisa assim, não vamos conseguir preencher, porque a maioria desses alunos não vão atingir sequer o ponto de corte. Bom, mas queremos preencher as vagas, então temos que adotar uma metodologia de seleção algo mais permissiva. Né? Então fiquemos com o Enem, que além disso você pode, em tese, inclusive, receber alunos de outros estados, etc. E no fim conseguir preencher todas as suas vagas, porque quanto mais vagas você preencher, maior número de alunos, maior dinheiro, mais dinheiro você vai conseguir do Ministério da Educação. Né? Mais ou menos aquela mesma situação que você via muitas vezes em cidades do interior, né? Os prefeitos correndo atrás do dinheiro do Fundeb, aquela coisa toda, quer dizer, né? Matricule-se tantos alunos quanto seja possível, porque mais alunos é mais dinheiro, vem mais verba, vamos que vamos. Né? Então, você tem mais vagas, você quer preenchê-las, que mais vagas preenchidas é mais dinheiro. Então eu adoto uma metodologia de seleção mais permissiva. Esses alunos entram, mas grande parte deles, infelizmente, não tem condições, na verdade, de ocupar os bancos escolares universitários. Bom, vai ser reprovação em massa logo no primeiro semestre. Como é que eu evito isso? Eu reduzo a média, por exemplo, a média agora é 5. Né? Vamos tirar um 8, 2, 3,5, está aprovado por média. Que coisa boa, não é? É essa mais ou menos a lógica perversa, né, que preside as condutas em muitas instituições federais hoje em dia. Né? E aí então não fica difícil entender porque afinal não temos aquele ensino de grande qualidade. Né? De um lado você tem alunos muitas vezes que não têm os insumos necessários para, não têm o alicerce necessário para, né, que esse ensino de elevada qualidade lhes seja fornecido. Né? E de outro lado você tem professores muitas vezes manietados, né,
intimidados verdadeiramente, né? Que tem que ficar ali, né? Tentando contemporizar, fazer um mais ou menos com essa massa, né? De pessoas muitas vezes despreparadas que recebeu, né? A fim mesmo de não pôr talvez o seu emprego em risco, né? Então, mesmo quando o indivíduo, né, pela sua capacitação profissional, pode oferecer muito mais, bom, mas a quem ele vai oferecer muito mais? E se ele quiser realmente oferecer muito mais, bom, as consequências ele próprio irá sofrer depois, né? Esse é um aspecto importante. Enquanto isso, né, em outros países, a mentalidade evidentemente é inversa, né? Peguemos aí países asiáticos, mas vamos ficar com China, vamos ficar ali com, vamos falar da Rússia também, enfim, né? São os dois grandes expoentes da atualidade, se contrapondo em muitos aspectos ao Ocidente, né? Ao decadente Ocidente, né? Que moralmente só faz afundar, né? Com suas pautas identitárias e coisas que o valham, né? A mentalidade é inversa, o professor é valorizado, moralmente valorizado, né? Ninguém vai achar um absurdo que um professor coloque uma prova muito difícil, né? No ensino médio, universitário, como seja, e por aí vai, né? Então voltamos àquele, né, quando eu disse lá no começo que olha, isso aqui não é um romance policial, eu não preciso, né, revelar quem é o assassino só no final, né? Vou revelar logo no começo, né? Por que, que não temos um ensino de alta qualidade, padrão no Brasil, tal, pai, vamos que vamos, e, né? Por quê? Mentalidade. Ponto-chave é mentalidade. A mentalidade instaurada não é essa. E quem inventar de querer instaurar por conta própria na sua prática profissional essa mentalidade vai bater com a cara na parede, vai se dar mal, pode até perder seu emprego, né? Então o entorno, por assim dizer, né, não favorece, né, a que o profissional haja dessa forma. A mentalidade na sociedade toda, né, sobre muitos outros aspectos, ou com relação a muitos outros temas, é essa também, né? De permissividade, de relaxamento, né? O coitadismo e por aí vai. Dentro desse estado de coisas, não há espaço para essa coisa de que vamos, né? Para reproduzir ali mais ou menos a fala do Felipe Salles, e vou tirar 10 e eu não quero só a média não, e vamos lá, tá difícil nada. Se o professor inventar de fazer isso no ensino fundamental superior, no ensino fundamental médio ou superior, não se preocupe, provavelmente ele vai perder o emprego dele, né? É isso que vai acontecer. Esse é o Brasil atual, né? Então é a mentalidade. Se a mentalidade fosse essa, a metodologia, todas as universidades do Brasil fariam o seu próprio vestibular. E um vestibular no melhor padrão que nós tenhamos no país. Qual é o vestibular mais difícil que nós temos no país? É o do ITA, né, que é muito afamado, muito conceituado. Pronto, aquele é o vestibular mais, né, mais difícil, de mais alto nível que nós temos no país, supondo que seja aquele. Pronto, então a universidade diria, o nosso vai ser naquele padrão, dali para cima. Ah, não vamos preencher nem uma terça parte das vagas que oferecemos. Paciência, né? Se nem uma terça parte aí das pessoas consegue fazer uma prova nesse nível, paciência. Preferimos receber menos alunos, mas alunos efetivamente qualificados, dos quais os nossos professores poderão exigir tudo que podem exigir. E aí então nós vamos formar profissionais de elevado nível. Então tudo começa com a questão de mentalidade. A mentalidade não é essa, a mentalidade é da facilitação, do coitadismo e por aí vai. Some-se a isso, conjugue-se a isso, a mentalidade interna dos próprios corpos docentes das instituições, né? Eu não vou ter agora, vai me fugir os detalhes, quando, né, Abraham Weintraub era ainda ministro da Educação, foi proposto, se eu não me engano, chamava-se Futurice. Era um programa que se pretendia implementar, né? Se bem me recordo, ou se não mal me recordo, o programa exigiria alguma coisa. Olha, esses cursos aí tem que dizer a que vieram, né? Estão formando, sei lá, 50, 60 profissionais por ano. Essas pessoas estão conseguindo emprego? Há razão de existir desse curso aí nessa localidade? Porque se todo mundo que se forma nesse curso não está conseguindo emprego na área, bom. Além disso, esses cursos, né, deveriam inclusive encontrar fontes próprias de captação de divisas, deveriam fazer algo para a sociedade que redundasse em captação de recursos para a instituição, não depender unicamente das verbas do governo federal e por aí vai, né? Bom, isso nunca foi para frente, né?
esboçou-se ali a coisa e foi o que bastou para que a comunidade universitária, em peso, quase que unanimemente, subisse nas tamancas, né? Dançasse a castanhola em cima da mesa, tivesse, né, um chilique coletivo, né? Bom, se a coisa tivesse ido para adiante, como é que ela se daria na prática, né, efetivamente, não sabemos, o ajuste fino, digamos, da coisa. Mas a proposta em si, bastante boa, bastante razoável, bastante coerente, não tem nada de errado nisso, né? Porque essa reação toda, tão extremada, tão, né? Enfim. Mas isso deixa claro qual é a mentalidade que reina nas instituições. Muitas vezes você tem professores ali, né, acomodados, há vários anos ministrando aquela mesma disciplina, né? Aqueles mais antigos e politicamente coordenados, né, já conseguem um cargo ali da instituição, não tem mais que dar aula, né? Fica só ali fazendo de conta que orienta ali uma pós-graduação, não sei o quê, quer dizer, a vida já está tão bem equacionada, né? Para que complicar, né? Com essa história de ter que mostrar serviço, resultado, tal, né? É mais cômodo receber a cada ano bilhões de reais do governo federal para usar do jeito que quiser, de acordo com a tal da autonomia universitária, e não ter que dar satisfação, né? Muitas instituições federais lembram muitas vezes aqueles adolescentes rebeldes, né? Falam mal dos pais, se rebelam, não querem respeitar os pais, meus pais não entendem, tá? Mas no fim do mês quer a mesada. A mesada ele não dispensa. Não dispensa o quarto do computador, né? Faz 18, 20 e poucos anos, 30 anos, não sai de casa, diz que é concurseiro, né? E fica ali naquela historinha, né? Então é muito isso, né? A autonomia universitária é para a gente poder fazer o que bem entender. Mas me dá o meu dinheiro aí e não exija que eu mostre assim resultados, porque afinal não fica bem, né? É essa mentalidade. Bom, com essa mentalidade, como poderemos ter aquele ensino de qualidade? Vamos que vamos, e, né? Vamos superar os chineses, por exemplo, essa é a nossa meta. Não, isso não vai acontecer, né? Porque a mentalidade não é essa. Então a questão não é falta de recurso, de verba, né? Claro que dinheiro é bom, mas até que a gente tem bastante dinheiro, bastante recurso no ensino superior, né? Você tem instituições muitas vezes muito bem instrumentalizadas, né? Biblioteca, laboratórios, etc. Embora para pesquisa sempre falte uma tanta coisa, mas enfim, não é nada muitas vezes tão penoso assim também. Enfim, a questão toda é mentalidade, né? A questão toda é a mentalidade. Com essa mentalidade não se vai a lugar nenhum. Mas como é que se muda a mentalidade, né, de uma sociedade? Nesse caso é quase uma fração do mundo, né? Porque essa coisa do coitadismo, de não sei o que, invadiu meio que o Ocidente, né? Mas isso não quer dizer que cada país, cada nação, cada povo não possa, né, por si só, lutar contra isso, evidentemente. Também não dá para dizer que eu sou uma vítima da conjuntura, né? Mas o ponto-chave é esse, é a mentalidade. Não temos, né, a pegada de outros países, né? E essa pegada é que os está levando para adiante, né? Enfim, além de outros fatores, evidente, mas enfim, ficando aqui com o aspecto exclusivo da educação, essa pegada que os está levando para adiante. E nós não temos essa pegada. Não há, na média, né, essa mentalidade. E sem essa mentalidade, não importa, você pode nadar em rios de dinheiro, aí, de recursos, né, que nada vai acontecer. A questão é mentalidade, né, mentalidade. Bom, esse é o ponto-chave. Haveria muito mais para falar, etc., mas enfim, não quero deixar o vídeo excessivamente longo, né? Lancei aqui alguns fatos, algumas verdades, podemos até elaborar isso mais em outros vídeos, tá certo? Mas ficaremos então por aqui. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê aí essa força para o canal, né? Acho que quanto mais pessoas e veículos, né, discutindo os temas de defesa no país e os temas ligados à defesa, acho que é melhor para o próprio país, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.